Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto da disciplina de EDP, eu vou falar hoje sobre o problema de coxia. A gente vai tratar alguns outros casos desse problema. E no caso a gente estava tratando do caso, da situação em que a gente tinha que a nossa curva inicial, ela tocava as curvas planas características em um único ponto. Então a gente sempre fazia um desenho desse tipo aqui, vou fazer um desenho aqui no cantinho. Tinha aqui uma curva inicial, né? E tinha aqui, por exemplo, as curvas planas características, tá? As curvas... E elas tocavam a curva inicial em um único ponto. Agora, a gente vai tratar do caso, né? A gente vai se perguntar o seguinte: o que vai acontecer se a gente mudar um pouquinho essa situação? Se a nossa curva inicial, ela for, por exemplo, uma curva plana característica, tá? E aí a gente vai ver caso a caso o que pode acontecer nessa situação. Então, seguindo aqui, né, tá aqui eu chamei de problema de Cauchy outros casos, essa parte, tá? E seguindo aqui, a gente definiu anteriormente as curvas características planas para essa equação aqui, olha, do tipo AXY, U de x mais BY, U de y, igual a C de XY. Essas curvas planas, elas vão ser a parametrização aqui dada por S, que vai para alfa de S, beta de S, e tem tangente no ponto alfa de S, beta de S, paralela a esse vetor aqui. O que significa dizer isso? Lembra quando a gente fazia o seguinte? A gente pegava esse vetor, essa parte, né, esse termo que multiplicava a derivada parcial de u em relação a x, chamava ela de alfa linha aqui de S, né? O nosso x, ele está sendo parametrizado por alfa de S, e o y está sendo parametrizado aqui por beta de S, tá? E a mesma coisa, o beta de S, a gente estava chamando de o B de S, né? De beta linha de S, e o x está parametrizado aqui por alfa de S, da mesma forma o y por beta de S. Ou seja, dizer que essa parametrização, tá? No ponto alfa de S, beta de S é paralela a esse vetor, significa dizer, né, pegar aqui a derivada em relação a S daqui, ou seja, a alfa linha de S vai ser igual a de alfa S, beta S, e beta linha de S, né, derivada aqui, vai ser igual a beta alfa de S, beta de S, tá? A menos de reparametrização, a gente coloca um coeficiente ou não multiplicando esse termo, a gente já passou por essa parte aí, não precisa aqui do coeficiente, tá? Agora, quando, né, voltando ao caso que a gente estava falando aqui no início do vídeo, quando esse gama de t aqui, tá, for a nossa curva inicial, tá, dado por aquela condição inicial lá, tá, sempre o nosso problema, aqui, olha, tinha a frase do problema, só para recordar de vocês, e a condição inicial aqui embaixo, né? No caso, se a gente tem, né, a curva inicial, gama de t parametrizada por sigma de t, rho de t, que não seja tangente às curvas características planas, a gente viu que esse problema aqui, tá vendo aqui as condições iniciais, ele vai ter uma única solução, tá? Tem uma única solução, a gente fez um teorema, demonstrou esse teorema aqui, e para esse caso, então, em que a nossa curva inicial não é tangente às curvas características planas, a gente viu que esse problema ele vai ter uma única solução. Agora, a gente vai trabalhar, né? A gente vai se perguntar o que vai acontecer se essa curva inicial aqui, gama, for uma curva característica plana. Então, veja bem, a gente trocou antes a nossa curva característica plana e o vetor tangente, né, nesse ponto de encontro, de interseção dessas duas curvas aqui, os dois vetores, né, o que passava aqui por esse pontinho, né, da interseção, eles eram tangentes um ao outro, né, foi o jeito que a gente estava procurando as características planas. E
Agora a gente está olhando o caso seguinte. A gente está querendo querendo analisar o caso em que a curva inicial, ela é uma curva característica plana. Então, vamos ver o seguinte aqui, olha. Vamos ver do que a gente está falando aqui. Só tirar um pouquinho o meu rosto para ficar mais fácil de escrever. A gente aqui, olha, fez essa parametrização aqui. Essa aqui são as curvas características planas. Então, a gente fez só depender de S e de um certo alfa de S e beta de S para desenhar essa curva aqui, tá? Ok? Da mesma forma, vamos falar um alfa 2, beta 2, alfa 3, beta 3, para desenhar essas curvas aqui, cada uma dessas curvas. E daqui para cá, a gente trabalha aqui com a superfície de solução. Vai ter uma terceira coordenada para esse alfa de S, beta de S aqui, que vai dar para a gente um ponto nessa superfície de solução e, consequentemente, vamos escolher outra cor aqui, e, consequentemente, também vamos ter uma curva aqui relacionada a essa curva característica plana, que a gente vai chamar simplesmente de curva característica, ok? Essa curva característica aqui, que a gente está falando, ela vai estar no espaço, ela vai estar dentro da superfície de solução, tá bom? Essa terceira coordenada, ela vai estar ligada, né, à solução da nossa EDP, e aqui a gente está analisando também. Vamos escolher outra. Aqui, a curva inicial. Eu tenho aqui a minha curva gama, tá? Que ela tá tocando as curvas características planas em um único ponto aqui, tá vendo? Essa é a minha curva inicial. E ela tá sendo levada aqui para a superfície de solução para essa curva gama maiúsculo, que também tá tocando cada uma das superfícies, cada uma das curvas características agora na superfície em um único ponto, tá? Tá vindo aqui, tá chegando até lá atrás, tá bem? Agora, que acontece se essa gama minúscula aqui, que é a nossa curva inicial, ela for uma das curvas características planas? O que vai acontecer? É isso que a gente vai estudar aqui agora, né? Esse capítulo, né? A gente vai estudar alguns exemplos, dois casos distintos, na verdade, em que essa curva gama, ela é uma curva característica plana, e ela é levada aqui para a superfície de solução em uma outra curva característica, não mais plana, né? Agora a curva característica. E a gente vai estudar o caso em que essa curva inicial aqui, ela é levada lá para a superfície de solução numa curva que não é curva característica, tá? Então, no primeiro caso, né? Primeiro caso foi... Veja bem, então, no caso em que a gama, né, é uma característica plana, nós vamos ter duas situações, tá? A gente tem essa curva aqui, desenhada aqui embaixo de vermelho, vou desenhar aqui nos dois de vermelho. Ela é uma característica plana, vou até fazer na outra direção para seguir o raciocínio do desenho daqui de cima, tá? Então, ó, se ela é uma característica plana, eu vou desenhar ela aqui, ó, como se fosse na mesma direção das outras características planas que a gente tinha feito lá, tá? Então, tá aqui ela no meio de vermelho, a nossa gama, uma das características planas, a nossa curva inicial, tá? Nesse primeiro caso, né, se ela for levada, quem que é essa daqui, a gama maiúscula? Ela é a curva, é a imagem, né? A projeção dessa daqui é lá na superfície de solução. Então, eu tenho aqui, ó, a projeção dela lá por meio
Vamos supor que ela agora vem pra cá. Se ela for uma característica plana, então nessa direção aqui, tá? Então, eu tenho aqui a gama maiúscula, característica. Curva característica, tá? Não é característica plana, não. Essa daqui, característica plana aqui embaixo. Característica plana, tá? Gama característica plana, e ela é elevada na gama maiúscula, uma curva característica, tá? Então, eu tinha aqui essas curvas aqui em cima, na superfície de solução, tá? E a minha gama maiúscula é uma das características aqui da superfície de solução, ok? Nesse caso aqui, em que essa curva inicial, ela é uma característica plana e ela é elevada numa curva característica, o problema, ele vai ter infinitas soluções, tá bem? Agora, no caso em que eu tenho aqui embaixo a minha gama, curva característica plana, e ela não é elevada lá em cima em uma outra curva característica, por exemplo, estou desenhando aqui de azul as curvas características, ok? E essa minha curva gama, ela é elevada em alguma outra curva qualquer lá em cima, que não seja uma curva característica, o que que vai acontecer? Aqui no caso, essa gama grande aqui, né, na superfície de solução não é curva característica, o que que vai acontecer? E para esse problema aqui, né, para esse caso aqui, a gente não vai ter nenhuma solução. Então, eu vou tratar de alguns exemplos agora. O que que vai acontecer? Se a gente detectou, tá, que a curva inicial é uma curva característica plana, para o nosso problema ter solução, o que que a gente vai querer? Nesse caso de baixo, a gente já sabe que não tem solução. A gente quer que tenha solução. Uma solução só, unicidade, a gente não vai conseguir porque a gama já é característica plana, tá? Então, a gente vai optar pelo caso de tentar, né, conseguir o caso em que a gente tenha uma infinidade de soluções. Ou seja, a gente vai forçar, a gente vai querer, a gente vai procurar a situação em que essa curva aqui, né, lá na superfície de solução, seja uma curva característica. Vamos fazer um exemplo para isso ficar mais claro. Vamos considerar aqui, então, um problema, u de x, derivada parcial de x, de u em relação a x, de xy igual a 2x, u de x0 igual a f de x. Então, primeira coisa, a nossa curva inicial aqui, tá? É quando o y vale 0, ok? Então, a nossa curva inicial, ela é exatamente o eixo x, tá? Y constante aqui igual a 0. Aqui, ó, essa daqui vai ser a nossa curva gama, tá? Colocando aqui nas mesmas cores que a gente fez lá em cima no exemplo, pra ficar mais claro, ok? Esse aqui é o plano XY, tá? E aqui é a curva gama, de vermelhinho. Nossa curva inicial. Além disso, veja bem, tá aqui o nosso problema, tá a nossa EDP, né? E a gente tem o quê? Derivada parcial de u em relação a x de xy. Quem que tá multiplicando aqui é o 1, né? Tô com 1 multiplicando aqui, né? Aqui eu tenho 0 multiplicando a derivada parcial, né? Não apareceu esse termo, né? Então, eu tenho que o meu alfa' de t ou alfa' de s é igual a 1, meu beta' de s, ou de t, né? É igual a 0. Isso significa o quê? Isso significa que o alfa de t é igual a t mais uma constante aqui. E o meu beta' de t aqui ser igual a 0 significa que o beta de t é igual a uma constante.
Então, nossa parametrização tá sendo T. Vou colocar tudo S, tá? Vou mudar pra S. A gente tava usando S desde o início. Então, ele vai levar S na primeira entrada em S mais C. Na segunda entrada em C, tá? Isso significa o quê? Eu coloquei C1 e C2 aqui. Isso significa que a primeira entrada tá variando em função de S e a segunda entrada tá constante. Ou seja, as curvas planas, né, características, vão ser dessa forma assim. Inclusive, o próprio eixo X é uma curva plana característica. Ou seja, a nossa curva inicial é uma curva plana característica. Então, quando a gente olha aqui para trás, a gente tem que gama é uma curva característica plana, e a gente vai ter um desses dois casos aqui, ou esse ou esse. Ou não vai ter solução, que não é o que a gente quer, tá? Ou vai ter uma infinidade de soluções, que é exatamente o que a gente quer. Então, o que que a gente está procurando? Que essa gama grande aqui seja uma curva característica, ok? Agora, olha só, a curva inicial, ela vai pegar, ela passa aqui, né, pelo x e o zero, ela vai pegar esses pontos aqui e vai estar levando a U lá na f de x. Então, quando a gente olhar aqui no R3, o que que vai estar acontecendo? A gente vai estar pegando aqui o eixo x, né, aqui de vermelho, aqui que a gente representa o eixo x aqui, ó. E lá na... Vamos fazer a superfície aqui de preto. E lá na curva plana, lá na superfície das soluções, a gente vai querer que essa curva aqui, que a gente desenhou de vermelho, seja uma solução. Aqui seja uma solução, tá? Então, esse espaço, essa superfície de soluções aqui, cada um desses pontos aqui vai ser imagem de um certo x0, tá? E a altura aqui vai ser um certo f de x. Então, os pontos da nossa curva gama, que a gente quer que seja uma curva característica, eles vão estar levando o t, né? Cada t, um certo t, 0, f de t, tá bem? Então, a gente quer que, pro nosso problema ter solução, né? Ele vai ter solução se somente se essa curva sigma levar cada t em exatamente esses pontos aqui. Agora, veja o seguinte, se eu pego aqui, né, essa expressão aqui, o que que tá acontecendo? Você tá pegando a derivada parcial, né, de u em relação... Então, aqui, ó, derivada parcial de u em relação a x, né, da primeira entrada, xy é igual a 2x, igual a 2x. Quando eu derivo aqui, né, essa função em relação a x, que é uma função, né, de x, f de x, eu tenho o seguinte, eu tenho que derivar essa f em relação a x também, tá? E eu chego na mesma expressão de cima, porque u de x, xy, não tá dependendo aqui, olha, de y. Então, se eu coloco aqui y igual a 0, isso aqui continua sendo 2x. Então, vamos para minha variável t, né? Parametrizando aqui na curva gama. Nesses pontos aqui, eu vou ter que eu vou ter que 2t vai ter que ser igual a f' de t, ok? Isso vai acontecer se, somente se... Então, ó, 2t vai ser igual a f' de t, tá? Por essa expressão, mais essa expressão aqui, tá? Que essas duas aqui são iguais.
a u de x, né? A derivada parcial de x, de u em relação a x é igual a 2x, ou seja, não varia em relação a y. Quando eu coloco y igual a zero, ela tem que continuar sendo 2x. Por isso, dessa igualdade, ok? Então, isso daqui vai acontecer se, somente se, f de t for igual a t ao quadrado mais c com uma c constante. Então, nosso problema só vai ter solução quando essa função aqui, f de x, tá? Quando a f de x, ela for igual a um certo x ao quadrado mais c para alguma constante, tá? Se eu escolho, então, né, a minha curva auxiliar como sendo o eixo dos y's, aqui, olha, como sendo o eixo do y, vou colocar de verde aqui. Se eu pego essa aqui como sendo minha curva auxiliar, delta, eu vou ter que vou ter uma função aqui varrendo esse eixo dos y's aqui, tá? Que ela vai variar em relação a y. Eu posso fazer r de y, tá? Mas no ponto zero, aqui, o r de zero vai ter que ser igual ao f de zero, tá? Por que, né, que o r de zero o r tem que ser igual ao f quando eu pego isso daqui? Porque se eu tô, quem que é essa função auxiliar, onde que ela onde que precisa do aparecimento dela? Se eu tô aqui, né, com uma u de x, derivada parcial em relação a x, igual a 2x, integro isso em relação a x, o que que eu ganho? Isso aqui fica sendo u de xy igual a x ao quadrado mais uma função de y, que é essa r de y aqui, tá? Essa r de y a gente tá parametrizando de forma que ela seja, caminhe pelo eixo y, tá? Mas aqui, nesse ponto, quando ele cruza aqui o eixo y, o que que vai acontecer? Vai ser o onde x é zero, né? E y, isso daqui vai ser igual a r de y. Então, o de zero, zero, é igual a, por um lado, né, a f de zero, e por outro lado, r de zero, tá? Então, esses dois, esse daqui é o ponto em que essas duas aqui precisam se encontrar. E elas vão ter que ser igual a uma certa constante, que é essa constante que apareceu bem aqui, ok? Então, ó, a nossa solução u de xy é igual u de 0y mais integral de 0 a x de 2t dt, que vai dar o nosso x ao quadrado mais r de y. Então, no caso em que a nossa f de x foi igual a x ao quadrado mais c, o nosso problema vai ter todas as suas soluções na forma u de xy igual a x ao quadrado mais r de y, onde essa função r aqui, ela vai ser de classe C1, vai precisar ser de classe C1. Então, para qualquer função r de classe C1 que eu colocar aqui, a u vai ser uma solução, né? E, de fato, eu estou encontrando aqui infinitas soluções para aquela EDP, para essa EDP inicial aqui, tá? Nessa sessão, a gente tem mais um problema. Esse problema eu vou deixar para vocês estudarem, semelhante ao que a gente, fazer um estudo semelhante ao que a gente está fazendo aqui nesse problema 1.1. E já vocês estão preparados para resolver os primeiros exercícios desse capítulo 3 aí do livro da Valéria Iório, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, pessoal, bons estudos!